Cara, a gente estava falando antes sobre a raiva que as pessoas sentem do PT e tal, e a gente começou a falar sobre isso. E, pô, é que assim, a gente também observou, especialmente nas eleições de 2018, aí um sentimento antipetista muito acentuado e tal, que, pô, querendo ou não, aconteceram por causa de todos os escândalos de corrupção e tudo mais. E dá uma manchada ali, até porque tinha muita gente, eu lembro de cientistas políticos e jornalistas falando na época assim, pô, o PT não admite, pô, o PT não faz o meia-culpa, puta, o PT não tá, cara, ele entrou numa vibe de, porra, eu sou PT e acabou e tal. É fantasticamente engraçado como as pessoas vivem pedindo pro PT fazer autocrítica. Autocrítica. Veja, se eu fizer autocrítica todo dia, eu não preciso de oposição. A oposição é que tem que me criticar. Por que eu mesmo tenho que me criticar? O problema é o seguinte. Ô Igor, presta atenção numa coisa. Você acha que a elite brasileira engoliu de graça o PT fazer uma lei que registrar empregada doméstica em carteira, jornada de trabalho, direito de férias, descanso semanal? Você acha que a direita aceitou pacificamente isso? Uma sociedade que é escravista? Você acha que eles aceitaram com muita tranquilidade o fato da gente fazer com que as pessoas pobres da periferia chegassem a fazer universidade? Que filho de empregada doméstica virasse médico, virasse engenheiro, virasse diplomata, virasse advogado? Quando nós criamos o ProUni e o FIES, a gente permitiu, nós saímos de 3,5 milhões de estudantes na universidade para 8,5 milhões, cara. E a gente tem mercado para essa galera? É lógico que vai ter mercado. Esse é um processo, na medida que a gente vai formando mão de obra mais qualificada, essa gente vai trabalhando, vai melhorando a capacidade de produção no Brasil, vai ficando mais importante as coisas que nós produzimos, a gente vai ganhar novos mercados e a gente vai ser competitivo. E mais ainda, a gente começa a exportar inteligência, conhecimento. Não tem que exportar só soja ou minério de ferro. A gente vai exportar conhecimento, como faz o Japão, como faz a China, como faz os Estados Unidos, como faz a Coreia. É que a gente tem um monte de gente que é formada, a gente tem um quarto dos dentistas do mundo. O problema, sabe o que é, Igor? O problema é que no Brasil nunca se levou a sério as camadas de baixo chegar à universidade. Eu vou te dar um dado para você registrar, que eu falo sempre. Eu me formei pelo ProUni. Eu vou te dar um dado. O Peru foi descoberto em 1492, quando Colombo chegou aqui. Em 1554, o Peru já tinha sua primeira universidade. O Brasil foi descoberto 8 anos depois. A primeira universidade brasileira foi em 1920, ou seja, nós demoramos 420 anos para fazer a primeira universidade. Por quê? Porque 420 universidades tem tudo a ver. Pô. Porque os filhos do rico iam estudar na França, nos Estados Unidos, eles estudavam. E como era uma sociedade escravista, para que negro precisa aprender, índio precisa aprender e pobre precisa aprender? Não. Esse país, até 1930, só podia votar quem tivesse terra, quem tivesse dinheiro. Sabe? Que era, mesmo que o cara não produzisse nada, se ele tivesse muita terra, ele virava conde, virava duque. E a gente não tinha. O analfabeto só foi começar a votar no Brasil na Constituição de 88. Ora, o cara sabe trabalhar, o cara sabe fazer pão, o cara sabe fazer um monte de coisa. Por que ele não pode saber votar? Por que ele era proibido de votar? Não, mas aí então tem muita coisa errada na nossa história. Você veja o atraso em que a gente está submetido. O Brasil foi o último país do mundo a fazer a independência, o último a abolir a escravidão, o último a dar voto para a mulher. Você percebe que há uma... Eu tenho um amigo meu que é jornalista e ele tem um sítio em Porangaba. Porangaba é indo para Sorocaba. Quando esse cara resolveu dar 13º salário para o funcionário dele, o restante dos sitiantes se rebelaram. Cara, como é que você vai dar 13º, vai dar férias? Sabe? Todo mundo vai querer. Ele arrumou inimigo por conta disso. Agora você imagina a gente colocar os pobres para ir para o aeroporto de Congonhas viajar de avião. O Guarulhos. O que a classe média alta falava? Pô, esses caras, o aeroporto está virando uma rodoviária. Está cheio de pobre que não sabia nem sentar no avião.
O que nós fizemos foi o seguinte: nós fizemos a maior política de inclusão social que esse país já conheceu desde que foi descoberto. E na prática, por que eles conseguiam pegar o avião? O que mudou? Eles passaram a ganhar mais, o salário mínimo aumentava todo ano, o pequeno agricultor começou a ganhar mais porque a gente dava mais dinheiro. Quando eu cheguei na presidência, o Pronaf era 5 bilhões, só liberava 2 bilhões. Quando nós deixamos o governo, era 30 bilhões. Então a gente criou programa de PA para comprar alimento, a gente comprou o PNAE para comprar alimento e dar para as pessoas mais pobres nas escolas. Ou seja, nós fizemos um programa de inclusão social, nós criamos o Pronaf Mulher. A mulher recebia o dinheiro, o Minha Casa Minha Vida, a escritura era dada no nome da mulher. Sabe? O Bolsa Família, o cartão era no nome da mulher. Porque a gente inverteu um pouco a lógica de achar que os pobres não podem subir um degrau na ascensão social. É preciso as pessoas compreenderem. Nós tiramos 36 milhões de pessoas da miséria absoluta, acabamos com a fome nesse país, que voltou agora poderosamente forte, e nós conseguimos colocar 42 milhões de pessoas com padrão de classe média baixa. A coisa mais orgulho que eu tinha quando eu chegava no Nordeste, os caras falavam: Lula, eu encostei o meu jumento e comprei uma motocicleta. O governador do Ceará me contou que ele encontrou 8 mil jumentos abandonados. Sabe? Ele teve que criar um lugar para guardar o jumento, porque o cara evoluiu. Ô Igor, ninguém quer ser pobre, cara. Ninguém quer ser pobre, ninguém quer comer mal, ninguém quer se vestir mal. Todo mundo quer ter as coisas. Por que o cara é pobre? Porque ele não teve oportunidade. Ele não teve chance. O que vai fazer agora? Porque assim, em 2000 quando tu se elege, em 2002 lá, podemos dizer que você deu uma sorte ali com o boom das commodities coincidindo com o teu governo. Tal, assim, você vai comentar. Mas, cara, agora a gente tá num momento completamente diferente. E você tá dizendo, pelo que você tem dito, pelas coisas que você tem falado e tal, é que dá pra voltar pra um patamar parecido que a gente tava ali, que foi possível aí de 2002 a 2010. Qual que vai ser, o que é o motor agora dessa vez? O que vai fazer a gente conseguir aí a tal da picanha, a tal da cerveja? Então deixa eu falar pra você uma coisa. Se criou o fetiche de que o Lula deu certo porque teve o boom da commodities. Por que não deu certo pro Fernando Henrique Cardoso? Porque meio que começou ali em 2000 e pouquinho. É porque, né? Sabe o que acontece? É porque meio nós fizemos com que as coisas acontecessem colocando o pobre dentro do orçamento. Você sabe quantos milhões de empregos nós criamos no nosso governo? 22 milhões de empregos com carteira assinada. Você sabe quantos meninos foram estudar no exterior? 100 mil meninos foram fazer curso no exterior. Fazer pós-graduação. Precisa de grana para isso. Nós fizemos 19 universidades federais novas e 178 campos avançados. Nós saímos de 140 escolas técnicas para 422. Houve uma revolução nesse país. Uma revolução. Pela primeira vez, os pobres começaram a se sentir participantes e se transformar em sujeito da história. Os catadores de material reciclável, eu levei eles dentro do BNDES para tomar um empréstimo de 200 milhões de reais. Por que só emprestar dinheiro para o grande e não emprestar para o pequeno? Emprestar para a cooperativa deles. Emprestar dinheiro para a cooperativa, sabe, de quebradeira de coco do Babaçu, para as bordadeiras do Piauí, para a bordadeira do Rio Grande do Norte. Agora, quando eu votar, a gente vai abrir linha de crédito muito grande para que a gente possa investir em micro e pequenos empreendedores. Se o cara for um Igor, se o cara tiver inteligência de fazer o que você faz, sabe, na internet, ou seja, ele vai ter financiamento para trabalhar, para começar. Se ele quiser montar um restaurante, um bar, uma oficina de motocicleta, de bicicleta, de carro, o que ele quiser fazer, ele vai ter crédito. Ele vai ter crédito. Porque nós precisamos agora, já que o emprego de hoje não é tão fácil como o emprego de 1980, nós vamos querer explorar a criatividade do povo brasileiro, dando a ele oportunidade. Siga em frente, cara. Vença. Você está tendo oportunidade. Vai embora. É isso que eu vou fazer. Como é que tu vai fazer isso? Precisa sair dinheiro de algum lugar, cara. Não, os bancos públicos existem para isso.
O BNDES existe para isso, a Caixa Econômica existe para isso, o Banco do Brasil existe para isso, o BNB existe para isso, o BASA existe para isso. BASA é o Banco da Amazônia, o BNB é o Banco do Nordeste. Tá. Sabe, é utilizar o dinheiro desses bancos públicos, sabe, para financiar a produção, para financiar a evolução desse país. Sabe, até porque nós queremos ser exportador de inteligência. Então, como é que a gente vai fazer? Fazendo. Pô, o bagulho era segurar essa inteligência aqui, hein, Lula? Ó, quando teve a crise, em 2008, Uhum. uma crise poderosa, Foi. que chegou a quebrar o Banco Lehman Brothers nos Estados Unidos, que foi uma Sim, crise eu de lembro. verdade. Eu disse, isso aqui é uma marolinha no Brasil. Eu lembro. Todo mundo tirou sarro da minha cara. A Mira Leitão me criticou muito. O que aconteceu? O Brasil foi o último país a entrar na crise e o primeiro a sair. Um ano depois da crise, a gente estava crescendo 7,5% ao ano. E no varejo crescia 13%. Tá? Eu aumentava o salário mínimo todo ano. Todo ano, não era reajuste da inflação. Era o reajuste da inflação mais aumento real. 90% dos trabalhadores que trabalham em categorias organizadas, químico, gráfico, metalúrgico, todos esses caras recebiam aumento real acima da inflação. Hoje não recebe. Você veja quanto cresceu a economia. O Bozo fica dizendo todo dia, não, porque a economia está bombando, a economia está bombando. Eu não sei se está bombando no cartão de crédito dele, no cartão corporativo dele, sabe? Porque no povo, hoje foi divulgado, o Brasil vai crescer 1%. Sabe quanto o Brasil cresceu no meu mandato? 4% ao ano. Mas tá no meio de uma crise, de uma guerra. Que guerra? Guerra não tem nada a ver conosco, cara. Porra, como é que não, cara? Não, querer jogar a culpa nossa na guerra da Ucrânia já é demais. Você acha? Tá? Eu acho que é demais. Veja, até porque eu estava criando uma fábrica de ureia em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul, eles fecharam. Estava fazendo uma fábrica de amônia em Uberaba, eles fecharam. A fábrica de fertilizante em Sergipe, eles fecharam. Fábrica de fertilizante no Paraná, eles fecharam. Tá dizendo que você começou a tentar tornar a gente autossuficiente em fertilizante. É preciso ser autossuficiente. O Brasil tem condições de ser autossuficiente. Por que o Brasil não virou? Porque nunca houve tanto interesse do pessoal, porque era muito barato importar fertilizante. É verdade. Então, agora o pessoal está dando conta. O Brasil é o terceiro produtor de alimento do mundo. E a gente não tem fertilizante. O Brasil pode chegar a ser o primeiro. O Brasil é o maior criador de gado do mundo. O Brasil é o maior, produtor de proteína animal do mundo. Então, nós temos que cuidar disso, cara. Nós temos que cuidar disso com muito carinho. E nós precisamos cuidar disso sem derrubar uma árvore na Amazônia, sem derrubar uma árvore no Pantanal. O que nós precisamos é aprender de forma civilizada que uma agricultura de baixo carbono vai ser muito mais rentável para o Brasil. E eu posso te dizer, Igor, com todo carinho, o homem do agronegócio, o produtor profissional, ele não derruba mata. Quem derruba mata é transgressor. Mas isso já está meio que vencido mesmo, porque hoje em dia, se você não tem uma pecuária verde, os outros países nem compram a tua carne. Veja, não é só a carne verde. Você vai falar assim, se você não explicar, sabe, o cara pensa que vai ter boi verde. Tá, não é isso. O boi é o seguinte, é o boi que vive no pasto comendo grama, isso. Sabe? Esse é o chamado boi verde. Veja, é preciso você fazer isso levando em conta que tem muitas formas de você criar. Não precisa ser tudo em campo aberto. Você pode ter confinamento. Aquela carne que o Bolsonaro estava comendo outro dia, R$ 1.200 a picanha do Japão, aquele boi é criado num confinamento ouvindo música clássica, Quinta Sinfonia de Beethoven. Aí a carne nasce macia. Aqui no Brasil a gente compra picanha de 2 quilos. Não existe picanha de 2 quilos, porque é colchão duro, cara. Picanha 700 gramas, 800 tu gramas. manja no churrasquinho. Hein? Então, deixa eu te falar. O Brasil pode muitas coisas. A gente pode fazer, nós temos 30 milhões de hectares de áreas degradadas, de pastos abandonados. O que você tem que fazer? Recuperar essa terra e plantar o dobro do que você planta hoje sem precisar derrubar uma árvore no Pantanal, uma árvore na Amazônia.
O que nós precisamos saber é que a riqueza da Amazônia está na exploração da biodiversidade da Amazônia, para que a gente possa fazer com que a indústria de fármaco cresça, a indústria de cosmético cresça e a gente possa melhorar a qualidade de vida do povo da Amazônia. E nós precisamos compartilhar com o mundo. O Brasil é dono da Amazônia. O território é soberano nosso, mas a gente pode compartilhar conhecimento científico com o mundo inteiro. Para que, por bem da humanidade, já está provado que a questão climática não é uma coisa qualquer hoje, não é uma coisa muito séria. Muito séria. E se a gente não cuidar, a gente está cavando a nossa própria cova, nosso próprio enterro. De certa forma, a gente já sabe disso. A gente já toma... Por exemplo, a gente já tem parques eólicos bastante avançados e tal. Já sabe disso, mas até outro dia tinha o ministro do Bolsonaro que falava que ia derrubar tudo que é feio, que invadia a Amazônia. Não vi isso, cara, mas eu não vou duvidar, não. Você sabe o ministro do Bolsonaro que falava que era preciso... O Salles. Eu não quero falar o nome, porque eu não gosto de falar de nome de adversário. Tá bom. Desculpa, então. Deixa que eu falo. Então, você percebe? É uma coisa desnecessária. Sabe, eu sou contra você só proibir. Você tem que discutir como fazer as coisas bem feitas. O que é melhor? O que dá mais dinheiro? O que vai dar mais? Segundo estimativa de pessoas ligadas ao assunto, tem 3 trilhões de dólares para ser gasto com a questão, sabe, do sequestro de carbono, com a boa agricultura, para a gente poder equilibrar o planeta. Sabe? Então, se isso é verdade, vamos tentar trabalhar essa coisa. E é uma coisa que eu vou fazer. Pode ficar certo que eu vou fazer. Você vai ter orgulho de visitar a Amazônia e falar, porra, esse Lula é porreta mesmo. Então tá, tu vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? Vai liberar a Jamba no primeiro ou no segundo mandato? A ervinha do mal. Na verdade, de falar, essa não é uma questão que o governo tem que tratar. Essa é uma questão que ou o Congresso Nacional trata ou a Suprema Corte cuida disso. Sabe? É só isso. Então, veja, deixa eu te contar uma história. A questão Isso aqui é um paeiro, tá, família? Eu nem fumo. A questão que eles falam todo dia. O Lula vai fazer banheiro unissex. Já ouviu falar isso, né? Já. Eu acho que você não acredita. Mas parece absurdo, né? É absurdo. Esses caras não têm respeito. Eu sou pai de 5 filhos, eu tenho 8 netos, dos quais 4 meninas, e tenho uma bisneta. Esses caras pensam que pode mentir de qualquer jeito, as pessoas acreditar. Sabe, não é possível as pessoas terem o desplante de contar uma mentira dessa no microfone dentro de uma igreja. Tu considera que... Tá, então você está dizendo que... Ou seja, uma igreja é um lugar para a gente ir para rezar, para a gente tratar da nossa espiritualidade. A igreja não é um lugar que você vai para mentir. Ou para fazer campanha. Para cometer pecado e fazer campanha, falar mal dos outros. Uma mulher, uma família, quando sai de casa com seus filhos que vai na igreja, ela vai tratar da sua espiritualidade, ela vai tratar da fé da família. Por que o cara tira proveito para fazer política barata, nojenta e mentirosa? Bom, aí eu concordo que não devia ser um lugar para fazer campanha também, não. Agora, cara, sempre que você puder, cara, aproveita o microfone e dá porrada nisso. Senão a gente não conserta esse país. Você não pode criar uma sociedade mentirosa. Mas eu dou porrada nisso, cara. Isso é bom. Se o PT errado, eu dou porrada também. Eu dou porrada no PT também, pô.